Bem, estamos aqui na nossa segunda aula, não é, em relação à nossa disciplina, não é, Introdução ao Direito, do curso Técnico em Administração. Meu nome é Fabíola, não é, professora Fabíola, que sou eu que estou fazendo o acompanhamento aqui com vocês nas nossas respectivas disciplinas. A nossa aula de hoje irá abordar exatamente sobre o tema a norma jurídica. Na aula anterior, nós tratamos a questão das fontes do direito e hoje iremos tratar de norma jurídica propriamente dito. Imaginem vocês, quando nós abordamos a palavra norma, o que é que significa norma? Podemos, então, ressaltar que norma é algo a ser determinado, algo a ser cumprido perante a nossa sociedade. Nossa sociedade, de um modo geral, em contrapartida ao direito, o direito exerce muitas normas para que a nossa sociedade possa se manter hierarquicamente organizada. As normas existem para que possamos conviver em harmonia. Existem várias infinidades de normas. As normas técnicas, as normas éticas, normas de conduta, normas de comportamento. Podemos estudar também o direito e moral. É o campo muito vasto do que seja exatamente as normas jurídicas em detrimento da aplicabilidade dessa norma para com a sociedade. Observem que na sociedade primitiva, e quando eu falo sociedade primitiva, os primórdios mesmo, não é? A forma do surgimento das normas não era de maneira igualitária. As pessoas não tinham por onde se basear, não tinha como exercer a sua vontade. Praticamente ficávamos, não é, meio que sem uma orientação do que fazer, o que dever, o ramo do dever ser, o ramo jurídico, pela ausência de normas. Quem ditava essas normas geralmente eram aquelas pessoas tidas, né, com uma condição hierárquica superior bem mais favorável. E aqui eu cito a questão dos reinos, dos feudos, a questão dos clãs, ou seja, aquelas pessoas que exerciam a ordem perante os mais fracos. Então, o que é que significa exatamente a palavra norma? Eu trouxe aqui para vocês um conceito, né, de um grande doutrinador chamado, no ramo jurídico da nossa disciplina, na Introdução ao Direito, muito conhecido como o professor Miguel Reale, que ele aborda a questão do termo, da conclusão do que seja uma norma jurídica. Então, para o doutrinador Miguel Reale, esse não é um contexto abordado pela professora Fabíola, e sim eu me embaso por uma disposição doutrinária de uma pessoa que fala muito sobre a nossa disciplina. O doutrinador Miguel Reale assegura que a norma jurídica, o que efetivamente caracteriza a norma jurídica de qualquer espécie é o fato de ser uma estrutura proposicional, enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Então, o que é que significa seguir uma norma de maneira objetiva e de maneira obrigatória? Nós não podemos nos esquivar de cumprir uma norma. No ordenamento jurídico brasileiro, quando não cumprimos uma norma, porque nós vamos falar exatamente dos caracteres da norma jurídica, então, quando não existe o cumprimento dessa norma perante a sociedade, esta mesma sociedade irá sofrer uma punição. E dentro da nossa disciplina, essa punição ela é tida como uma sanção. Imaginem vocês se nós não tivéssemos as normas. E o que é a norma? A norma é exatamente o ordenamento jurídico positivado. Não teríamos como, manter uma coisa chamada a ordem. Impossível se ter uma conduta perante a sociedade sem a existência da norma propriamente dita, aonde estaremos estudando todas as características. Então, a norma é algo para que essa sociedade possa exatamente o quê? Se basear dentro do direito. O que podemos fazer, aonde podemos entrar, como podemos nos expressar, como podemos nos manifestar. Em ausência de manifestação, o que irá ser acarretado. Imaginem vocês, o nosso ordenamento jurídico, por exemplo, proíbe
a questão do homicídio, ou seja, matar alguém no direito, perante a nossa sociedade, do nosso Código Penal, que é uma norma, o que é que ocorre? Iremos ser punidos, porque o direito, ele preserva principalmente o direito à vida, é o nosso bem maior. Então, imagine vocês se as pessoas, por algum desafeto, por algum desacordo, tivessem vontade de, enfim, cometer homicídios. Nosso ordenamento jurídico proíbe, porque nós temos uma norma a ser cumprida. Então, aquele que atenta contra a vida de uma pessoa dentro do ramo jurídico, o que é que irá acarretar? Uma punição. Talvez, dependendo das circunstâncias ao qual isso venha ocorrido, essa pessoa vai ter o quê? Uma medida de uma privação de liberdade. Então, passemos agora ao estudo exatamente das características, ou seja, as características ou os caracteres da norma jurídica. E aqui nós iremos falar quais são estes conceitos que caracterizam, que preconizam a norma jurídica. A primeira delas, a primeira característica da norma, é exatamente a bilateralidade. E o que é que significa isso, professora Fabíola? Bem, bilateralidade do direito, não é? Existe sempre vinculando duas ou mais pessoas. Como característica, não é, a questão da bilateralidade, a norma não pode ser exercida de maneira exclusiva, no mínimo entre duas pessoas, para que uma pessoa possa ser atribuída um dever e a outra parte, ou seja, o cumprimento desse dever. Então, exatamente como podemos, conceituar a norma com a sua característica bilateralidade. O direito existe, sempre vinculando duas ou mais pessoas, atribuindo poder a uma parte e impondo dever à outra, de tal sorte que uma não pode existir sem a outra. Então, para como nós poderíamos atribuir a bilateralidade? Se existe uma imposição a uma pessoa, eu estou impondo uma obrigação a uma pessoa, cabe a outra cumpri-la. Em não cumprimento daquilo que está sendo imposto, o que é que vai existir? Uma punição, uma sanção. Outra característica que nós podemos aqui ressaltar em relação à existência da norma jurídica é exatamente a generalidade. O princípio da generalidade revela que a norma jurídica é preceito de ordem geral. Observem o próprio nome generalizado, não é? Generalidade, algo genérico, ou seja, inerente a todo, que obriga a todos a se acharem em igual situação jurídica. Da generalidade da norma jurídica, deduzimos o princípio da isonomia da lei, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Esse princípio da isonomia está perfeitamente, elencado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, onde todos são iguais perante a lei. E, às vezes, essa nossa sociedade, um pouco que insatisfeita com as normas, se acha em um contexto desigual. Mas perante o nosso texto constitucional, ou seja, o texto maior, a Carta Magna do Brasil, do nosso ordenamento jurídico, assegura que sim, todos nós somos iguais perante a lei. Proibida qualquer forma de discriminação ou de distinção por quem quer que seja. Dando continuidade, à nossa aula, que aborda o tema sobre a norma jurídica, abordaremos outra característica dessa norma, ao qual iremos tratar agora do contexto da abstratividade. E o que é que isso significa? É abstrata a norma porque prescreve conduta. Visando atingir o maior número possível de situações, a norma jurídica ela é abstrata, ou seja, a norma, quando ela é criada para um contexto genérico, um contexto geral. Então, não podemos, nesse contexto abstrato, especificar quem será estabelecido por essa norma. A norma, quando ela é criada, ela precisa abordar toda e qualquer pessoa. Por isso que nós trabalhamos juntamente com o princípio da igualdade,
que foram abordados anteriormente, que muitos também asseguram como o princípio da isonomia. Então, essa norma, quando criada, ela trabalha no campo abstrato. E a partir do momento em que essa norma passa a ser aplicada perante a sociedade, ela sai do campo da abstratividade e passa a fazer parte do campo concreto, ou seja, para quem ou para qual essa norma deve ser prescrita. Então, continuando, não é, a característica da norma no que tange à abstratividade, não é, regulando os casos dentro do seu denominador comum, ou seja, como ocorrem de via de regra. Abordaremos agora outra característica da nossa norma jurídica, que é exatamente a imperatividade, não é? Para garantir efetivamente a ordem social, o direito se manifesta através de normas que possuem o caráter imperativo, ou seja, que ordena aquele caráter que é autoritário. Geralmente, no campo da norma jurídica, tudo aquilo que é imperativo, tudo aquilo que ordena, causa um certo impacto perante a sociedade, tendo em vista que nós, enquanto sociedade, temos um certo receio de sermos cobrados, mas isso é necessário para que a norma possa, perante a nossa sociedade, exercer uma organização, para que essa mesma norma, perante a sociedade, ela venha a exercer uma harmonia, porque senão, se isso não existisse, se a norma não existisse, cada um se acharia no seu direito de exercer ou de ser conduzido ou de se conduzir da forma mais apropriada. Então, para que isso não ocorra, essas vontades, né, individualistas de cada um membro da sociedade, é necessário que a norma seja imperativa, que ela seja algo autoritário, que venha a ser cumprido, porque se não existisse esse autoritarismo, provavelmente a sociedade, né, ia se esquivar de exercer ou de cumprir aquilo que estava sendo imposto, não é? Então, o caráter imperativo da norma significa imposição de vontade e não um mero aconselhamento. Existe aquele ditado, né, perante a sociedade: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é exatamente esse contexto da característica da imperatividade. Nós somos impostos o cumprimento de algo perante ao que o direito prescreve. E quando isso não é cumprido, nós provavelmente, enquanto membros dessa sociedade, iremos sofrer alguma punição, alguma sanção por descumprimento legal. E olhem mais uma coisa, no direito, ninguém pode se esquivar de cumprir uma lei alegando que a desconhece. O nosso ordenamento jurídico é para ser cumprido mediante aquilo que está previsto, mediante aquilo que está sendo escrito. E provavelmente quando existe alguma lacuna na lei, que significa exatamente ausência de lei, como nós tratamos na nossa aula anterior, devemos nos basear por uma outra fonte do direito, para que ninguém perante a sociedade possa dizer: eu não cumpri porque eu não sabia do conhecimento de tal norma. O nosso direito não permite que isso aconteça. E pode ser que realmente venha a acontecer em determinadas situações de pessoas que compõem a nossa sociedade que não fazem a menor ideia, que não possuem a menor noção do que seja norma, do que seja do direito, do que seja lei. Mas estas, né, por talvez conviverem ou existirem em regiões muito mais longínquas, são aquelas pessoas que vivem, né, a par da nossa sociedade. Então, realmente, cobrar o direito, cobrar o conhecimento da norma, nesse contexto social de pessoas que residem em determinadas localidades, que às vezes não têm acesso nem a qualquer tipo de informação, nós não podemos cobrar que elas exerçam o direito. E por último, né, em relação às características da norma, tratamos da coercibilidade, que significa exatamente o quê? A norma, a título da coercibilidade, quer dizer a possibilidade do uso da coação, ou seja, coagir algo a título de um constrangimento. Observem, gente,
tudo o que fora dito, não é, e comentado na nossa aula de hoje. Abordamos o contexto das normas jurídicas, para que é que as normas jurídicas servem, né? Observamos o contexto do nosso doutrinador Miguel Reale. A norma, ela existe para tentar apaziguar, harmonizar essa nossa sociedade, para que possamos conviver em harmonia e que ninguém se ache no direito ou de pleitear o seu direito achando que é mais ou menos merecedor em detrimento de uma outra pessoa. Fizemos um aparato também do que são as características da norma propriamente dita. E aqui abordamos como tais características. A questão da bilateralidade, a norma jurídica ela deve existir de maneira dupla, não é? Uma pessoa ordena e a outra exerce esse ordenamento, ou seja, ela cumpre aquilo que está sendo imposto. Tratamos da generalidade, a norma exatamente ela é algo genérica, ela deve e ela precisa fazer parte de toda a sociedade. Ela serve para que nós possamos, não é, andar de maneira igualitária mediante o princípio constitucional da igualdade ou da isonomia, devidamente previsto no nosso texto constitucional. Tratamos da abstratividade. A norma, quando ela é criada, ela faz parte de um contexto abstrato. Mas a partir do momento em que essa norma passa a exercer a sua função na sociedade, ela sai do campo da abstratividade e passamos a fazer parte do âmbito concreto. Falamos da imperatividade, né? Aquele que não exerce o que está sendo cumprido, o que é que ocorre? Nos é imposto uma sanção, uma punição. Imagine vocês, né? Se nós tivéssemos desejo de fazer algo que não é previsto no ordenamento jurídico e caso, né, colocássemos em risco alguém, um patrimônio, uma vida e nada viesse a ser feito. Então, a norma serviria de quê? Ela precisa, não é, exercer algo imperativo, ou seja, precisamos de algo para que nós possamos nos basear que, em caso a norma não venha a ser cumprido, algo nos será colocado a título de quê? De uma punição, a título de uma sanção, de uma penalidade, podemos assim dizer. E por último, abordamos a última característica da norma, que é exatamente o quê? A coercibilidade, aonde possibilita o uso de uma coação.